Arthur, mãozinha levantada aqui da Andréia. Oi, meu nome é Andréia, né? Paulo me apresentou, eu acompanho aí o Café Converso já desde a criação. E, Arthur, eu só queria voltar um pouquinho, quando você fala, né? Você traz a questão desse atravessamento do capital na arte, né? Do mercado, especificamente no rap, no hip hop. Mas eu queria retomar um pouquinho que você pudesse falar, que hoje em dia a gente já está impregnado por uma, né, digamos, por uma apresentação já mercadológica. Então, a pergunta que eu faço de início é o que seria, assim, o que a gente poderia chamar de um rap e um hip hop, digamos, talvez não seja a melhor palavra, mas vou usá-la, autêntico. O que está na base mesmo, né, desses movimentos para que a gente hoje possa reconhecer, eu digo assim, para pessoas que não têm, né, não tem conhecimento mesmo, não acompanha esses movimentos, uma pessoa, digamos, leiga, possa estar mais atenta, de uma certa forma, identificar, reconhecer isso que você traz desse prejuízo, dessa diferenciação, né? Então, então, pode, de repente, a gente pode continuar, né? Eu acho que a gente pode continuar. Pode continuar, a Andréia acabou falando. Colocar a questão da Andréia. Deixa eu só, então, complementar, eu me perdi um pouco, tudo bem. Mas uma outra questão que você, né, já tocou nisso, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria, né, digamos, também focar num aspecto assim, qual o dano, o prejuízo que você, né, que você avalia quando, né, determinados trabalhos artísticos realmente aderem a esse capital, a esse mercado. Você falou da questão da crítica, né, mas quais outros prejuízos você vê nessa relação? Uhum. Então, basicamente, essas duas questões que eu queria que você comentasse. Eu acho que é o problema central, isso que você está colocando. Eu não tenho uma resposta, essa resposta é uma resposta fundamentalmente coletiva, porque ela, para se materializar, ela precisa de uma força coletiva, né? Mas vamos por parte, eu acho que, assim, por exemplo, se a gente for pensar os prejuízos, vamos começar pelos prejuízos, né? Você perguntou a questão dos prejuízos. O que se perde quando você estabelece uma relação íntima, né, com a lógica capitalista, né, com a lógica produtiva do mercado, com as demandas do mercado? O que se perde quando a gente, na verdade, se compromete com essa dinâmica que, na verdade, ela responde não às necessidades da arte e do artista, mas a uma necessidade descolada, completamente descolada, né, dessa base social, né? Porque a arte, ela nasce, sobretudo, dessa necessidade social, né? Assim, por exemplo, tem um livro do Celso Frederico, que ele vai discutir essa questão da arte em Hegel, em Marx, em Feuerbach e em Lukács. E todos esses autores têm um acordo, né, que a arte tem uma relação fundamentalmente social, né? É claro que essa arte ela responde a anseios subjetivos, com certeza, mas essa arte ela nasce também como uma resposta a diversas questões sociais, né? De todas as ordens, e questiona isso, né? Questiona essas imposições, questiona essa ordem estabelecida, né?
Então, ela não tem como se submeter, né, a um funcionamento que fundamentalmente está alheio, né, aos fundamentos da arte, né, dessa criação humana, né, social humana. O que se perde está em todas as ordens, né, eu acho. Assim, fundamentalmente, o que se perde é a arte, né, a possibilidade de se criar uma arte verdadeiramente revolucionária, né? Assim, não adianta, por exemplo, você afirmar uma determinada leitura política, né? Você, sei lá, você afirmar enquanto um comunista, por exemplo, um anarquista, e você ter na sua prática uma afirmação absolutamente contrária ao que seria, né, esse comunismo, esse anarquismo, né? Porque o que seria esse anarquismo, na minha avaliação, é uma arte absolutamente livre, no seu sentido mais pleno, né? Livre, portanto, dessas amarras, né? Dessas condutas, dessas pressões sociais, né? Desse compromisso, na verdade, com o mercado, né? Com essa alta produção. Então, o que se compromete são as relações também entre esses artistas, porque esses artistas, na verdade, eles vão passar a se relacionar como pessoas alienadas que têm interesses privados. Você perde a perspectiva social e coletiva, portanto, você entra numa relação de intensa competição com seus próprios, né? Por exemplo, a arte independente e o mainstream, por exemplo, hoje, né, eles se confundem, né? Porque o mainstream ele é aquilo mesmo, ele é aquela coisa vendida, opaca, né, que serve como propaganda de mercado, né? E o underground, como ele passou também a respirar toda essa lógica, ele acabou se confundindo, né? Claro que numa proporção menor, ele é como se fosse um ensaio desse novo estágio. O underground ele acabou se confundindo com isso que a gente chama de mainstream, né? Então, o que se perde é a possibilidade de superação e de compreensão, né, dessa forma de funcionamento, né, dessa organização social que é a sociedade mercantil burguesa, né? Sempre quando a gente fala de mercado, obviamente está relacionado a uma classe social, né? Eu entendo que a gente, por viver numa sociedade capitalista, a gente né, a gente como indivíduo, né, enquanto pertencente a uma sociedade complexa, a gente faz parte de uma classe social e quer queira, quer não, a gente defende um determinado projeto social, né? Só um momento, por favor. Então, o que se perde, na verdade, é isso, né? É toda esses fundamentos da própria arte, né? Você responde a uma relação de mercado, você instrumentaliza as relações para isso, né? Entre os próprios artistas, então eles estão ali competindo entre si, eles estão procurando um lugar, né, diferenciado dentro das relações já estabelecidas, né? Isso é a leitura mais essa é a leitura assim que a gente pode ter um consenso, né? Vamos colocar assim. Agora, quais são as saídas possíveis, né? Eu acho que é isso aí que de repente você também colocou como uma segunda questão, né? Que saída ou o que fazer, né, diante desse cenário, já que ao longo de todos esses processos históricos, né, desses múltiplos rebeldes, cada um tentou, né? E a gente teve ensaios importantes, né? Mas a gente ainda não conseguiu difundir, de fato, né, uma relação emancipatória com relação a todos esses empecilhos colocados pela sociedade mercantil burguesa, né?
eu penso, né, que a arte ela tem que pensar essa saída junto com um projeto de sociedade que abarca outros problemas sociais, né, como a economia, né, como as vários outros âmbitos, vários outros problemas sociais, né, que eclodem a todo momento e que muitas vezes a arte responde, né, a essas questões. Mas uma coisa também é você estar comprometido socialmente com um projeto revolucionário, né? Eu acho que a única forma de você superar esse limite é se organizando de uma forma antagônica, por exemplo, a forma empresarial, né? A forma empresarial ela já é o que está colocado, ela é a forma estabelecida, ela é a norma, né? Ela é o clichê, assim, você obedece a uma determinada ideia, né? Até você fica massificando naquilo até você conseguir ser reconhecido, né? Você banaliza a sua arte também, né? Você esvazia o sentido social dessa arte e a única forma de se contrapor a isso por exemplo, pensando em formas autônomas, né? E que de uma forma ou de outra vão também se relacionar com o mercado, mas não se submetendo a esse funcionamento, né? Por exemplo, eu coloquei anteriormente a questão das redes de apoio mútuo, onde se pensa um projeto coletivamente, né? Onde os artistas que estão fazendo parte de um mesmo problema, né, de precariedade, né, de apagamento das suas expressões, né, de invisibilidade, de falta de recursos financeiros, onde esses artistas, a partir da sua condição, né, pensam isso coletivamente a partir de uma ética, não uma ética burguesa de mercado, mas a partir de uma ética comprometida com a autogestão, de fato, né? Porque também é muito fácil nesses momentos, né? Porque tá na moda também essa questão da autogestão, né? É muito fácil a gente aderir a um discurso, né? E na prática você fazer uma coisa completamente adversa, né? Porque, por exemplo, tem grupos que se apropriam da questão da autogestão, mas funcionam a partir de uma lógica empresarial, né? Então, por exemplo, são anarquistas empresários, por exemplo. Se dizem anarquistas, mas são empresários. Eles estão comprometidos com todo aquele escopo da sociedade de mercado, alta produtividade, pagar baixos salários, explorar o cara à exaustão né, enfim, fazer todo o procedimento básico do patronato com relação ao outro, né? Então a autogestão ela não é só um discurso, né? Ela não é só uma teoria, ela é sobretudo uma prática social, né? Então você tem que destruir toda essa forma de organização clássica do liberalismo, né? E não interessa se o cara se afirma anarquista, ele está afirmando uma lógica contrária, isso tem que ser destruído, né? Não existe como você se juntar a essa... São coisas antagônicas, né? São formas que não se encaixam, né? A autogestão e a forma empresarial, elas não... uma quer destruir a outra, é uma batalha. Eu vou pegando sempre pelo histórico. Peraí, porque tem uma pessoa de história aqui. Então vou te mandar o link novo. Eu tenho lido 3 volumes de um escritor, Dan Frank, se eu não me engano, que é Paris Boêmia, Paris Ocupada e Paris Libertária. Ou seja, a arte experimentou naquele período fascista do Hitler, da ocupação de Hitler em Paris, um período mais obscuro que nós até experimentamos aqui no Brasil. Claro que vai ter o outro lado, lá do Stalin também, que ele sufoca todo o movimento revolucionário pela arte e impõe o Stalin, o socialismo, estética socialista, me falhou agora o nome, mas o que eu quero focar mesmo é naquele autoritarismo do Hitler, que é um nazista, que é o fascismo de fato. E há um movimento, isso aí você é um historiador, você conhece tanto quanto nós todos, é um movimento de vanguarda revolucionária, onde os comunistas, os anarquistas, os surrealistas,
os futuristas, os dadaístas começam a contrapor e lutar, e muitos são mortos, inclusive os pensadores, né? Os pensadores, os filósofos, os escritores. Tem um ponto assim que a literatura é muito forte na resistência, e um dos fanzines, eu brinco com fanzine, mas na verdade no jornal é escrito à mão. Ele sai circulando por todo mundo para passar a notícia, porque estava muito difícil e as pessoas acabavam sendo cooptados de certa forma. Ou seja, eu estou dando bastante ênfase à arte. E a arte ali naquele momento, sim, era revolucionária, porque toda a proposta que se colocava como vanguardas eram revolucionárias no sentido de modificar uma sociedade. Era uma sociedade cruel. Aí tem o Arthur, se eu não me engano, e vários outros, que é o teatro do absurdo, eu não me lembro, que é um teatro muito sofrido, que ele vai mostrar o que é uma guerra, de fato. Então ele trabalha com isso aí. E o Paulo, ele experimentou comigo um período de teatro, onde o teatro era muito pobre, que era o Mayakovsky e o Grotowski. O que você tem? Você tem o corpo. Você tem o corpo como expressão, mais nada do que o corpo. E o corpo vai para a cena do teatro e expressa aquilo tudo. Não tem cenário, não tem nada dessa estética do teatro. E assim vou ter vários outros exemplos. O que você estava falando, e que eu concordo bastante, é que há um momento muito claro onde a arte se coloca. Eu, por exemplo, vou falar de mim para ficar mais fácil. Se eu pudesse, eu não seria artista. Mas essa inquietação que tem em mim, que ela é bem clara através do Rainer Maria Rilke, no Cartas a um Jovem Poeta, e também o Charles Bukowski, todos os outros, a gente tem uma inquietação tão grande que essa coisa da arte ela tem que sair, porque senão a gente acaba sufocado no próprio vômito. E o Paulo tem discutido muito, tem conversado muito comigo, e até passei uma indicação, ele me mandou o texto de volta, do Joseph Beuys, que ele fala de uma cultura social, a revolução somos nós, e que é um outro pensamento, através é um artista visual, colocando assim, mas é um cara que tem um pensamento, um pensamento político, fez performances, e a questão da arte, ela não é mercantilista, de mercado. Se você pegar, vamos pegar um que dá muito dinheiro hoje, um Van Gogh, os pré-impressionistas e impressionistas, na metade da vida eles estavam fodidos, sem grana nenhuma. Muita dificuldade, porque eles estavam propondo um outro tipo. Aí fala assim, mas é a estética do impressionismo. Hoje, a gente vê assim. Mas, de fato, o que eles falavam, e por que o impressionismo deu certo em Paris, é porque Paris, eles não ficam dentro de casa, como Londres ficava. Eles vão para a rua, eles vão para o parque. Então, era mais fácil você fazer uma pintura na natureza, pegando a luz do sol, fazendo aquela pintura rápida, ligeira, que modifica a maneira de pintar, porque você tem que pintar enquanto tem luz. Mas onde o Degas, os outros todos, o Toulouse-Lautrec viviam? No underground, no bafão, no prostíbulo. O que eles faziam? Eles viam o ser humano aonde está vivendo de fato. Eles não frequentavam a burguesia, eles não frequentavam o ambiente rico. Eles eram expulsos, tanto que tinha o Salão dos Excluídos, porque era aquela estética que eles traziam, não era aceitável para aquela burguesia. E você estava falando e toca nisso aí. O que nós temos localizando no Brasil é um desmonte, uma tentativa de desmonte, é uma tentativa, porque eles não venceram ainda, da cultura oficial. Aí a gente fala de Ministério da Cultura e todos os estados, municípios, estado, federação, onde tem o dinheiro público,
que é para fazer a gestão da coisa pública na arte. E a outra parte que você fala é que eu venho vivendo, eu tenho 48 anos de vivência de arte. Nunca produzi para mercado. Mas eu sempre tenho uma dificuldade em encontrar uma rima, vamos dizer assim, com meus pares. Porque a questão que está aqui sendo conversada é justamente assim, você é um rebelde, você pinta igual um rebelde, você não sei o que lá, mas tudo que você quer entrar numa galeria de arte, ser absorvido por um curador de arte, aí o curador de arte vai dizer o que você vai tocar, vai dizer o que tipo de rima que você vai usar no seu rap, e você, de certa forma, antigamente era queria entrar na Globo. Isso tudo tem muito a ver com o que o Paulo tem conversado comigo, da Hannah Arendt, que é a banalização do mal. É a banalização da cultura, é a banalização da arte. Quando você diz, isso o Paulo fala sempre, que todo mundo é artista, então você pode pintar qualquer merda, que aquilo ali está validado como arte. Aí entra um Olavo de Carvalho, opa, olha, eu não sou filósofo formado, mas eu sou um filósofo e justifico isso, então pode. Aí os caras tiram os pensadores, os filósofos, os historiadores, os críticos de fato de arte, que na minha época existia crítico, e colocam um Zé das Couve qualquer na Fundação Nacional de Arte. Esse cara vai retirar o Arthur Moura, ou nunca vai receber o Arthur Moura, porque o Arthur Moura, além de tudo, ele fez o Araguaia, não vai receber o fulano de tal, porque isso aí não está dentro das aspas estética neoliberal, burguesa, capitalista e opressora. E opressora, que é o momento que a gente está vivendo, de certa forma, é mais cruel do que o que nós vivemos na ditadura. Só para fechar e não me alongar, tinha um interventor, que era o Chagas Freitas, e a mulher dele, a Zoé, era que mais abria espaço. Claro que dentro daquela questão burguesa, mas abria espaço e era uma benfeitora para a arte e cultura no Rio de Janeiro, por exemplo. Nós não temos isso, porque todos os espaços, de fato, estão ocupados. Então fica uma pergunta para nós, Arthur, que é uma coisa que eu falei, 48 anos eu tento. Como é que a gente consegue fortalecer, eu chamo de rizoma, esse nosso ativismo, esse nosso viver de arte e cultura, como eu dei o exemplo que foi o pessoal que enfrentou o Hitler e todo o nazismo. Qual é o caminho? Porque eu estou tentando, mais uma vez, eu vim para a arte pública, que a gente sai do ateliê e vai fazer ações sem necessidade de cavalete, de tinta, e tarará, tarará, na rua, em confronto, em contato direto com o público, respeitando o público. Considerar que o público seja respeitado. Tem um passo mais largo, Arthur, e vou para o hip-hop, e vou para o grafite. Aí eu encontro no grafite que você está falando, os rebeldes acabam sendo cooptados. Claro que o que está acontecendo hoje é um espaço para nós conversarmos entre nós. Claro. Isso aí é bom porque a internet ela dá essa possibilidade, mas você fala uma coisa, aí eu estou terminando, o mainstream ele é muito mais forte do que o nosso alcance. Primeiro só colocar aqui, galera, que eu tenho um certo limite hoje, de mais 20 minutos aí mais ou menos, porque eu vou filmar um clipe agora da minha banda, aí a gente, enfim, marcou um horário, mas dá pra gente discutir. Cara, eu não sei, assim, eu acho que isso tem relação com a questão que a Andrea colocou também, entendeu? E eu repito, assim, primeiro aqui, né, nessas discussões que a gente vem fazendo, a gente joga luz em algumas questões, né? Algumas questões que são fundamentais, sem as quais a gente com certeza não vai conseguir esclarecer determinadas contradições, determinadas questões que são necessárias ser esclarecidas para que a gente consiga traçar
não só linhas de fuga, né, como colocam os filósofos pós-modernos, mas se basear, na verdade, em um projeto de sociedade revolucionário, né? Eu acho que por isso que eu coloquei, né, que, por exemplo, a formação em história que eu fiz, ela foi muito importante no sentido de pensar a arte, porque eu consegui compreender certos fenômenos sociais e históricos. É claro que essa compreensão ela está sempre colocada em questão, né? Porque a sociedade ela tem um processo também que nos obriga a estar sempre refletindo sobre esses fenômenos, né, que também vão acontecendo na conjuntura odierna, vamos colocar assim, né? Porque se você pensar, por exemplo, o fascismo, você está falando do fascismo da década de 30, né, que é o fascismo clássico, vamos colocar assim. Mas a gente precisa pensar sobre o fascismo hoje também. A gente não consegue pensar sobre o fascismo hoje se a gente não pensar esse período fundamental de materialização do fascismo, né? De fato, o fascismo italiano, que depois foi incorporado pelo nazifascismo e que depois teve reflexos na América Latina, por exemplo, com os integralistas, né? Ou em movimentos conservadores na Argentina, na década de 60, 70, né? Aqueles católicos que formaram seus partidos, né? E que vai, portanto, se desdobrar até os dias atuais, no fenômeno bolsonarista, por exemplo, né? Mas o Bolsonaro também, a partir de outras representações em outros países, né? No leste europeu, na Europa, de uma forma geral, na América Latina, por meio de seus golpes de Estado, né? Por meio de todos esses processos que responde, na verdade, a um aumento das tensões de classe, onde a burguesia tem que tomar uma posição, né? Então, existe uma corrente que pensa que isso que está acontecendo hoje não é fascismo, que isso, na verdade, é uma mera manifestação autoritária da burguesia e que, para ser fascismo, dependeria de outros aspectos, né, que foram presentes no fascismo italiano clássico ou no nazifascismo e que não existem hoje materializados, né? E existe outra corrente que vai pensar que sim, isso é fascismo, isso que acontece hoje, ele pode não ter, por exemplo, um exército como tinha Mussolini ou um grande movimento organizado como eram os Camisas Verdes, integralistas, né, que chegaram a uma quantidade enorme de pessoas, eram centenas de pessoas que foram integralistas, né? E que foi um movimento, portanto, de massa. O fascismo é um movimento de massa, e como não existiria essa organização fascista, né, com pequenas milícias e tal, isso não seria fascismo, né? Então, por exemplo, todo esse debate que a gente está fazendo, a arte ela não está alheia a isso, né? E quando você não acessa esses debates sociais, você não consegue traçar um projeto de sociedade em que a arte se inclua nesse projeto de sociedade e que seja, de fato, revolucionário, né? Porque é revolucionário por quê? A gente tem que fazer essa pergunta, né? É revolucionário por quê? Por que se pretende revolucionário? Porque desculpa, essa questão de ser revolucionário também, de certa forma, foi banalizado, né? Peraí. Desculpa, eu me engasguei aqui. Mas é revolucionário porque pretende superar o capitalismo. Quando a gente fala de fascismo, a gente está falando da principal corrente que defende o capitalismo, né? O fascismo ele tem esse discurso, por exemplo, antiliberal, né, antiburguês e tal, mas na verdade ele é a base do capitalismo, né? Se você pegar, por exemplo,
quem financiou o nazifascismo foram os grandes conglomerados, as grandes empresas capitalistas, os grandes bancos, né? IBM, por exemplo. Aí, o que é a IBM? O que a IBM fazia no nazismo? Ela organizava racionalmente, né, para um determinado fim a sociedade alemã, né? Que passou, né, a ser pensada por essas grandes empresas capitalistas e que existem até hoje, né? Por exemplo, o Fordismo, toda essa forma mercantil, industrial, né? Ela foi decisiva em momentos de afirmação e financiamento do nazifascismo. Se você pegar, por exemplo, a história da ditadura civil-militar, né? Sem os empresários não tinha ditadura, né? Porque o exército é aquele que exerce a força, mas o exército ele tem que ter recurso, ele tem que ter arma, ele tem que ter estrutura material, né? Você tem que pagar aqueles homens, você tem que subornar uma série de gente, você tem que ter uma série de produção que depende do empresariado, né? Não à toa fizeram aquele filme O Cidadão Boyerson, né? O Cidadão Boyerson era o cara da Ultragás que assistia às torturas, né? Ele tinha isso é sádico pra cacete, né? Mas o cara, além de financiar a tortura, ele assistia, ele era um espectador privilegiado, né? Ele era uma espécie de camarote que ele comprava ali para ver se de fato as coisas estavam caminhando. Então, a arte, ela está imbuída em todo esse caldeirão de coisas. E ela está imbuída, sobretudo também a partir dos seus próprios limites que ela foi acumulando ao longo da história, né? Então, se a arte não for revolucionária no sentido de se confrontar com o capital, né, e, portanto, com as forças do capital, né, ela é uma caricatura de arte, né? Assim, ela é algo que não está comprometido fundamentalmente com a sociedade, ela responde a outros anseios e, portanto, ela cumpre outra função social, né? Então, a única saída, aí respondendo objetivamente, tanto a sua questão como a questão da André, a questão central, fundamental, imprescindível, sine qua non para a arte é a sua organização. Se os artistas não tiverem organizado, eles não vão nunca, nunca, nunca superar a sua condição de precariedade, a sua condição, enfim, todas essas questões que a gente já está careca de saber, e também não vai se confrontar com todas essas imposições históricas, né, sociais, e, portanto, ela não vai dar vazão, né, aos seus anseios, né, enquanto arte, né? Então, a organização ela é a pedra de toque da arte, ela é a principal questão, e ela se dá o quê? Nos processos sociais. Os artistas têm que buscar formas de organização. Às vezes você entra num coletivo e não dá certo, mas você sai e tenta de novo, ou você se integra às lutas sociais, e aí a sua arte ela vai ter uma função ali. Por exemplo, quando a gente ocupou a Cinelândia, em 2011, a arte era uma ferramenta fundamental, porque a arte agregava, a arte tinha uma função social de questionamento, a arte incluía as pessoas, todas as pessoas que queriam mostrar, né? Às vezes eram poetas, às vezes eram músicos, às vezes eram cineastas, às vezes eram... Enfim, mas a arte ela se integrava com aquela movimentação social. Então, a arte, sobretudo, ela tem que estar integrada às contradições sociais, ela tem que se organizar, né? É claro que a gente não está falando aqui de uma organização burocrática, né? Como um partido político, por exemplo. É claro que não, é justamente o contrário, né? Mas se esses artistas não estiverem organizados, alguns já estão, né? A gente, por exemplo, quando a gente vê a ascensão social de determinados artistas, né? Que a gente vê reiteradamente nas redes sociais, nas mídias, né? Nessas coisas escatológicas como o BBB, né? Porque isso é uma aberração, essa coisa. Isso não é nem um discurso moral, mas sim uma questão política, né? O que esses artistas se propõem, para mim, é inefável, assim, do ponto de vista da submissão, né? Eles se vendem no sentido pleno
da coisa, né? Isso aí sim é uma demonstração do que a arte pode se tornar com a sua banalização. Ela vira um espetáculo, né? Naquilo que Guy Debord definia como espetáculo, né? Na sua mais completa esvaziamento possível, né? E esses artistas estão organizados, eles são altamente organizados, né? Se você pegar os grupos de rap, os caras são extremamente organizados, cara. Eles ganham dinheiro por causa disso, pela sua organização. Mas eles têm um propósito que é completamente contraditório, né? Então a gente tem que buscar formas horizontais, formas que dependem de uma organização, eu penso que também muito bem disciplinada. Também. Não no sentido que Foucault coloca, né, dessa docilização dos corpos, porque esse debate da disciplina também é muito rejeitado no meio artístico, né? Os artistas acham que não precisa de você ter uma sistematização, né? Mas você precisa compreender, você precisa se organizar e se comprometer com isso, senão você vai, sei lá, ser caixa de supermercado, que nem eu trabalhava na cozinha de um restaurante. Mas é humilhante, é uma coisa completamente bizarra você trabalhar para um empresário que quer tirar sua pele, que quer ver o seu cadáver para gerar lucro. Então eu acho que a gente tem que lutar contra esse empresariado burguês, contra os burgueses da arte também, independente se afirmam comunistas ou não, porque está cheio de pequenos burgueses na arte. A gente tem que destruir essas estruturas sem pestanejar. E aí, desse ponto de vista, a gente tem que se indispor, sim, com determinados artistas, com determinadas concepções, com determinadas visões. A gente não tem que se furtar ao debate. A gente, como coloca o Jacob Gorender, né, a gente tem que enfrentar o bicho feio como ele é. Né? Isso vai gerar rompimentos, inevitavelmente. Os rompimentos são normais dentro das contradições sociais. A gente tem que romper para encontrar as nossas frentes, né? Porque nem sempre as frentes que a gente se dispõe a construir são aquelas que vão nos levar a algum tipo de saída. Muitas vezes elas reiteram o mesmo a partir de um discurso aparentemente libertador, né? Então a gente tem que se confrontar e confrontar também aqueles lugares onde a gente está ocupando temporariamente. Eu acho que mais ou menos por aí.